Agora, sinceramente, a senhora acredita que lá no governo federal vai ter espaço para aprovação mesmo? Porque a gente tem visto um Congresso cada vez mais à direita, né, mais conservadora, mas o conservadora que pauta a questão do liberalismo, né? Então a gente vê muita gente falando dessa questão de não regulamentar, não regulamentação da mídia, não regulamentação das redes sociais. Então há essa pauta muito forte, mas ao mesmo tempo você tem esse viés ideológico dos deputados e senadores, onde inclusive tem imputado muitas derrotas aí ao governo federal. Será que vai ter espaço mesmo para essa regulamentação? É uma matéria polêmica, Fred, mas é uma matéria muito necessária, né? A reforma tributária é muito necessária também. Então, pode ser que não passe tudo e passe uma parte, né? Tudo conforme os acordos que vão ser feitos com os líderes partidários, com os partidos. Eu acredito que passa, né? Que eu acho que vai ser construído esse ambiente, mas vai dar muito trabalho, né? Imagina, eu, como estou comentando aqui, são 49. E um consenso, ele já é complicado. Imagine lá que são mais de 500. Cada uma de uma região, de um segmento, de um estado, de uma forma de pensar, direita, esquerda, e ainda com um ambiente super tensionado, né, ideologicamente, com muita extrema-direita, extrema-esquerda, e com pautas ideológicas muito fortes. Então, é bem, bem complicado lá. Marcela? Oi? Pode falar, pode perguntar. Você estava querendo perguntar? Com relação a essa atual gestão, eu queria que você fizesse uma pequena avaliação, já falou dessa questão financeira, né, da atuação do governo do Estado, da atuação da governadora Raquel, essa questão de dar um pouco mais de crédito ao empreendedor, uma pequena avaliação, já que você está na comissão de orçamento, de fiscalização do plano plurianual. Recentemente, elas estão com um projeto, ela e a vice-governadora Priscila, de dar um pouco, de aumentar a crédito para estimular o empreendedorismo. Você que é do agro, que apoia a questão rural, é empreendedor rural, como é que você avalia essa questão do empreendedor, esse estímulo, né, ao empreendedor da governadora Raquel Lira? Marcela, hoje, inclusive, nós tivemos na Comissão de Finanças, né, uma audiência pública com a presença do secretário da Fazenda, Wilson de Paula, e ele foi fazer a apresentação do primeiro quadrimestre, o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre. E aí trouxe alguns números, né, e alguns números que eles, por exemplo, a questão do investimento no Estado, investimento em obras, em infraestrutura, é muito necessário ser feito. E aí foi autorizado pela Assembleia Legislativa que a governadora pudesse firmar empréstimo, né, e obter empréstimos para o nosso Estado exatamente para esses investimentos. Então, a gente está muito ansiosos, eu acredito que ela vai conseguir fazer algumas obras, vai ter o recurso para fazer esses investimentos. Existe também uma dificuldade para os estados, porque a gente teve a diminuição da arrecadação de ICMS, né, por conta daquela diminuição do preço do combustível, impactou muito, tanto nos estados quanto nos municípios. E aí uma das perguntas que nós fizemos hoje lá, né, junto com todos os deputados para o secretário, foi exatamente sobre essa questão do ambiente de negócios. Né? Inclusive o deputado José Patriota até perguntou, né, o governo está disposto, né, a conceder créditos, a fazer concessões, né, para um empreendedor, para que possamos ter esse ambiente de negócio. Ele disse, olha, com certeza, né, um secretário, né, muito experiente, né, está bem atento. E uma das coisas que a gente vê é o seguinte, existe hoje um sistema tributário em Pernambuco muito burocrático. Você chega numa loja, Marcela, você vai chegar, se você chegar e perguntar ao proprietário, ele vai dizer aqui, ó, dessa prateleira aqui, sem mesmo vender a mercadoria, eu já antecipei o pagamento do imposto para eu poder colocar ela aqui na prateleira. Então, exatamente, mais de 50%, né, inclusive. Exatamente. E aí você vê, é muito ruim isso. Às vezes você esquece algo que é uma obrigação acessória, né, de informar alguma coisa. É uma multa de milhões, né? Então existe essa dificuldade. E aí, exatamente, melhorar isso. Então ele está fazendo esse estudo, ele disse que na próxima apresentação
que a gente tem em setembro, do segundo quadrimestre, ele já deve estar trazendo alguma coisa mais em concreto, mas ele está, sim, se debruçando em cima disso, para exatamente o seguinte, uma coisa, olha, quando você é empreendedor, o que você mais quer é que o Estado não lhe atrapalhe. Não é? É que o Estado não lhe atrapalhe, é que lhe deixe trabalhar, não é? Que lhe deixe trabalhar. E aí eles estão bem atentos a isso, e eu acredito que, com certeza, nos próximos meses a gente deve ter já um ambiente menos tensionado e mais favorável. Até porque a gente precisa, tem muita gente, né, com coragem de empreender, porque tem que ter coragem, viu, para empreender. Tem que ter muita coragem. Exato. Né? Agora, deputada, assim, já que Marcela tocou no assunto da governadora Raquel, eu nem ia falar, eu nem ia entrar nesse mérito, sabe? Mas aí, como a senhora é líder do partido da governadora... Por isso que eu perguntei, eu não tenho dinheiro como é muito fácil administrar uma casa que tem uma posição muito forte, que tem batido, e até aqueles partidos que se dizem independentes ali dentro, que eram independentes, estão descendo a lenha na governadora. Não está sendo um começo muito fácil, a gente tem visto muitas críticas, tanto na imprensa como dos outros deputados da oposição. Como é que tem sido administrar essa situação, fogo cruzado, no primeiro mandato, como líder do partido da governadora? Olha, veja, lá a gente tem bancada de governo, né, de situação, bancada de oposição e bancadas independentes. Então, não é nenhuma bancada, são bancadas independentes. Então, são vários partidos que estão na independência e que cada um vai se posicionando. Então, o ambiente lá ele ainda é muito confuso, né? Bem confuso. E aí a gente está realmente no início de um mandato. Então, ainda está se ajustando muita coisa. Até que a roda comece a girar, né, bem alinhada, ainda vai ter, já tiveram muitos tensionamentos, e ainda vão ter outros, entendeu? E ainda vão ter outros, ou maior em escala, ou em menor escala, mas sempre vai existir isso. Né? Inclusive, hoje a governadora esteve lá na Assembleia, e agora a gente está pautando, inclusive, a questão do piso do professor, né? Do reajuste do professor. E aí, por coincidência, inclusive, a presidente do sindicato, do Sintep, estava lá. Então, são várias pautas, né, que vão ser discutidas. Até agora, né, todos os projetos que foram pautados pelo governo do Estado foram aprovados por unanimidade. Né? Então, aí tem todo aquele ajuste com as emendas, com a contribuição de cada um dos deputados. Então, ainda vai ter, Marcela, muita confusão, mas também muita convergência também. É normal. Na política, olha, se não tiver isso, não é política. Eu queria voltar rapidamente a essa questão dos impostos, né, para o empreendedor. Desde a pandemia, que tem crescido bastante essa questão do empreendedorismo, né? E houve muito incentivo no passado, na época da pandemia, justamente para que a gente empreendesse no digital e começasse a andar só, né? Porque muita gente perdeu emprego por conta dessa questão de ficar em casa e etc. E aí, nesse novo governo, existe alguma possibilidade? Eu sei que ainda não é a sua área, você é mais do agro, mas está dentro da Assembleia como líder do governo, com mais afinidade com a governadora. Existe alguma coisa relacionada ao estímulo também para os empreendedores dessa área digital, para o pessoal que trabalha em casa, que você já disse que muita coisa ainda vai rolar para o empreendedor que está começando, mas que alguém que também queira trabalhar de forma digital? As secretarias estão ainda se organizando, Marcela. Eu até estou com uma visita, né, para fazer lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente vai ter uma conversa com ela, como também na Secretaria do Trabalho. Exatamente para a gente detalhar mais ou menos. Oi? É uma tendência. Exatamente. E é uma coisa que aconteceu. E assim, a tecnologia, a cada dia você vai os serviços avançando ainda mais. Pronto, agora mesmo, eu estou vendo aqui. Eu cheguei, eu disse, eu quero comer um japonês. Então, você vai no iFood, você chega, o cara já vem. Isso é uma tendência de você fazer as compras, de você... Então, a tecnologia hoje é em tudo, né? Em tudo. Então, com certeza, é uma tendência. A Raquel, ela é muito aberta a inovações e é muito importante que a gente apoie,
né? Apoio, e principalmente, Marcela, muitas mulheres empreendedoras, a gente vê, muitas mulheres empreendedoras, né, que conciliam com tudo que tem, com todas as obrigações que a gente tem, né, como mãe, e aí a gente consegue, de uma forma organizada, até organizar melhor a nossa rotina, né, empreendendo dessa forma. Então, com certeza vai ter sim. Eu ia trazer a questão da mulher agora para você, já que você falou, mas aí eu nem vou mais me meter, Fred. Deixa eu te interromper antes e mandar um abraço aqui para Nilton Lemos, jornalista, gente de primeira qualidade que está aí assistindo a nossa live. Obrigado, Nilton. Um abraço, competentíssimo. Ele promovia as melhores... Além de excelente jornalista, é um excelente sommelier, viu? Dicas de vinho. E ele promovia Nilton, viu? Para os jornalistas, viu? Um abraço. Daqui a pouco eu estou pedindo patrocínio para o plenário virtual. Então, eu vou trazer a questão da mulher, porque os meninos me trouxeram para o plenário virtual para levantar também a questão feminina aqui dentro, né? Para trazer essa parte justamente. Aí você falou empreendedorismo feminino, e era isso que a gente queria trazer, né? Semana passada a gente trouxe também a questão da guarda municipal, eu levantei a mulher. Nem vou mais levantar essa bola que você já levantou. Empreendedorismo feminino, inclusive empreendedorismo feminino digital, é uma coisa que precisa muito de incentivo, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na federal. As mulheres estão em casa, cuidando dos filhos, e elas precisam trabalhar. E trabalhar de casa é perfeito para essas mulheres que precisam cuidar das crianças, que não tem como trabalhar na rua, que não tem como deixar os filhos, muitas vezes não tem vaga nas creches, é um dilema. Então, assim, é um pedido e é um cuidado que a gente pede para a nossa governadora, que é mulher, né, que pode olhar pelas mulheres que estão em casa. Isso. E outra coisa, Marcela, a independência financeira da mulher é muito importante. Você vê que quando uma mulher é vítima de violência doméstica, muitas vezes ela permanece naquele ambiente, né, naquela situação de dependência e de violência, porque ela não tem a independência financeira. E aí a mulher com a independência financeira, ela tem uma possibilidade, um caminho dela poder chegar ali, fechar aquela porta e abrir uma outra porta lá na frente. Então, é de fundamental importância, né? A gente vê, inclusive, mulheres que têm independência financeira, já é difícil sair de um momento, assim, de uma relação como essa, né? E aí você tem na independência, você bate aquela porta e abre outra porta lá na frente e vida que segue. Exatamente. E é isso que a gente tem que buscar. Inclusive, a gente tem projetos, apresentei um projeto, a gente está ainda tramitando, e lá na Comissão de Constituição e Justiça, né, para garantir segurança às mulheres, né, em festas, em bares, né? Muitas vezes o que acontece? Você, uma mulher, vai desacompanhada, e a gente não precisa estar acompanhada para ir para uma festa, a gente pode ir, não é? Desacompanhado ou acompanhado ou com outras mulheres, a gente tem o direito de ir para uma festa, né, e se divertir. Né? E muitas vezes as mulheres, nesses ambientes, elas são vítimas de assédio, né, e de violência. E aí, aquele ambiente, quando acontece ali, é muito importante ela ter, naquele momento, um apoio. Né, um apoio do estabelecimento de um profissional que entenda, que acolha, que acompanhe, que consiga organizar as testemunhas, né, para poder se lavrar um flagrante. Então, a gente propôs esse projeto, e a gente está passando na Comissão de Justiça para que possa ser, e depois a gente vai junto à Secretaria de Segurança, à Secretaria da Mulher, né, junto à Associação de Bares e Restaurantes, para que eles possam implementar. Porque se eu tiver um bar, um restaurante que diz assim, que é amigo da mulher e que ele garante a minha segurança, com certeza eu vou preferir ir para ele do que para um outro, que a gente não vai se sentir tão seguro. Então, inclusive, a gente está apresentando isso, alguns que questionaram, mas isso vai ser um custo, né, para o estabelecimento. Eu digo que não é um custo, é um investimento para ele está olhando mais na frente. Né? Ele vai estar, inclusive, dando um ambiente mais seguro para as mulheres. Uhum. Com certeza. Nossa entrevista está chegando perto do final, porque a gente, infelizmente, tem uma limitação de horário pelo próprio Instagram. A conversa está ótima, maravilhosa, mas eu queria voltar de novo para a LEP, né, que a senhora tem na próxima semana, na próxima quarta-feira, uma audiência pública para tratar da gripe aviária. Né? Qual é, assim, só para esclarecimento, né, de quem está assistindo a live, qual é a gravidade dessa gripe aviária? A gente pode ter algum surto dela?
Fred e Marcela, a gripe aviária é muito séria, né? Os Estados Unidos, né, quem quiser pode até fazer um estudo e ver o impacto que teve a gripe aviária nos Estados Unidos. Diversas granjas, né, tiveram que sacrificar, né, suas galinhas, né, abater ou até fechar e entrar em estágio de quarentena, e chegou a faltar ovos na prateleira dos supermercados, porque não teve produção de ovos. Então, a gripe aviária, para você ter uma noção, por exemplo, hoje a gente tem casos detectados no país em aves silvestres, essas aves migratórias, né, que tem normalmente em lagos silvestres. Então, se uma ave dessa contaminar uma galinha em um terreiro de uma casa, uma doméstica, uma galinha lá de capoeira, ou então ela, por exemplo, chegar num galpão que não é telado, e ela vai e chega ali dentro e contamina aquele galpão. A patogenidade, a mortalidade daquelas galinhas vai chegar a 90%, as que foram infectadas com a gripe. E aí ainda acontece o seguinte, por precaução, são sacrificadas todas as galinhas, todas as aves que ficam no entorno de 3 quilômetros. Ou seja, você pode dizimar uma atividade econômica que é fundamental. O ovo hoje, ele é o alimento, a proteína mais presente na vida de todo o povo pernambucano, todo o povo brasileiro, né? Então, é muito grave. Então, é muito necessário um trabalho pela Adagro, pela vigilância sanitária, dos próprios agricultores também, para fazer telamento, para ter o cuidado, para que a gente não possa ter a disseminação desse vírus.